A informação aprendida cognitivamente, ela é entendida e assimilada, não apenas memorizada. Principalmente essas habilidades são empregadas para resolver problemas, perceber o mundo de uma forma que faça sentido e seja consistente para que a gente consiga aprender novas habilidades e informações. Boas-vindas ao Estimulamente, um programa do Cognitivamente. Aqui você vai aprender a ter domínio das ferramentas de estimulação cognitiva, vai saber como se tornar autoridade no mercado e aumentar a valorização e precificação nos seus atendimentos. Eu sou a Alida Andrade, terapeuta ocupacional e fundadora do Cognitivamente. E o episódio de hoje vamos conversar sobre quais são as principais habilidades cognitivas. A gente sabe que a estimulação cognitiva é um conjunto de exercícios e atividades com o objetivo de melhorar ou manter habilidades mentais de uma pessoa ao longo do tempo. Existem diversos autores e referências diferentes sobre as habilidades cognitivas e como trabalhar cada uma delas. Eu vou apresentar aqui as 6 habilidades cognitivas que eu trabalho no Cognitivamente e para fins didáticos eu vou falar delas de forma separada. Mas na prática, todas estão interligadas e influenciam no funcionamento uma da outra. Mas o que são habilidades cognitivas? São um conjunto de habilidades que são aprendidas em diferentes graus conforme o indivíduo cresce e se desenvolve mentalmente. Ao contrário de habilidades baseadas em conhecimento acadêmico, as habilidades cognitivas são usadas para a gente aprender, compreender e interagir com as informações de uma forma significativa. Como eu disse, a informação aprendida cognitivamente, ela é entendida e assimilada, não apenas memorizada. Principalmente essas habilidades são empregadas para resolver problemas, perceber o mundo de uma forma que faça sentido e seja consistente para que a gente consiga aprender novas habilidades e informações. E certas tarefas aprendidas, como ler e escrever, dependem fortemente das nossas habilidades cognitivas. Na realidade, a maioria das habilidades, elas trabalham juntas para permitir que algumas ações do cotidiano sejam realizadas com autonomia e independência. E se alguma doença ou fator externo atrapalha alguma dessas habilidades, a gente tem que reaprender através da estimulação cognitiva. E para saber como a gente estimular de forma adequada, a gente precisa conhecer sobre cada uma dessas habilidades, como elas funcionam, quais os tipos que existem. E eu vou apresentar aqui as 6 que eu trabalho no Cognitivamente, 6 habilidades que os meus alunos conhecem. Vamos lá? A primeira habilidade que nós vamos falar é a memória, que é uma das principais funções cognitivas, já que ela tem a capacidade de armazenar as informações e a gente pode utilizá-las no presente, a gente resgata novamente essas informações. E para que a memória consiga armazenar, ela precisa também de outras capacidades cognitivas funcionando, principalmente a atenção e a percepção. Para que essas informações sejam armazenadas com sucesso, então outras habilidades também têm que estar bem funcionando. E a memória pode ser classificada de uma forma muito simples, de acordo com a duração e os tipos de informações envolvidos. Vou explicar um pouquinho aqui sobre a memória de curto prazo, também conhecida como a memória de trabalho. Ela armazena uma quantidade limitada de informações por apenas alguns minutos. Já a memória de trabalho, ela possibilita, por exemplo, uma pessoa discar um número de telefone que alguém acabou de dizer ou repetir algumas frases de um texto lido naquele exato momento. E ela tem uma quantidade limitada de informações que ela consegue resgatar. Já a memória de longo prazo, ao contrário da anterior, ela já tem uma capacidade maior para armazenar essas informações, de quantidade de informação e tempo em que a gente pode resgatar. Algumas permanecem ao longo de muitos períodos ou anos, podendo também termos memórias guardadas indefinitivamente. Memória de longo prazo são os fatos que a gente recorda da infância, aprendizado de conteúdos escolares, a fisionomia e o nome de uma pessoa, dentre outras. E dentro da memória de longo prazo, a gente encontra também algumas divisões, que tem a memória episódica, que faz parte de um conjunto de eventos vivenciados que a pessoa recorda em um determinado tempo e lugar, tem a ver com a biografia de vida dele.
Exemplos que a gente pode dar são as viagens que a gente faz de férias, o primeiro emprego, o nascimento de um filho ou até eventos negativos como uma situação de violência. Então a memória episódica, ela vai constituir de tudo aquilo que a gente lembra da nossa autobiografia e ela representa um significado importante para cada um. Temos também a memória semântica, que corresponde ao conhecimento de fatos da vida em geral, como o idioma que a gente está falando, o significado das palavras, o nome dos objetos. Existem também fatores que favorecem essa memória, todas as memórias na realidade, que é a motivação e as emoções. Quanto maior o interesse em aprender algo, melhor será o armazenamento das informações obtidas nesse processo. Assim, quanto maior o número de emoções, positivas ou negativas, atribuídas a um evento, maior vai ser a chance de permanecer na sua memória para uma recuperação futura. Para ficar mais claro o que eu estou falando aqui, eu vou resumir. A gente tem uma memória que a gente também chama de memória sensorial, que é a porta de entrada das informações, que através dos estímulos sensoriais a gente recebe e entende o que está acontecendo no ambiente. Em seguida, a gente aciona a memória de curto prazo, que é aquela que tem uma duração muito pequena, mas ela se transforma numa memória de trabalho para a gente conseguir transformar ela numa memória de longo prazo. E dentre a memória de longo prazo, a gente já disse que eu já falei com vocês que a gente classifica ela de uma forma diferenciada. A gente tem as memórias declarativas, que são aquelas explícitas que a gente sabe sobre elas, e dentro das memórias declarativas temos a memória episódica, que eu falei com vocês, que é eventos biográficos, e a memória semântica, que envolve fatos de conhecimentos através da linguagem. E por fim, a gente tem as memórias não declarativas, que são aquelas adquiridas por repetição, pelas habilidades motoras que a gente aprende, como dirigir, andar de bicicleta, amarrar um tênis, dentre outras. Tá bom? Agora eu quero falar com vocês sobre a atenção, que é uma função cognitiva complexa. E o nosso comportamento e as respostas aos estímulos que acontecem ao nosso redor só conseguem ocorrer de forma adequada se conseguimos ter um nível apropriado de atenção. Por exemplo, para assistir um filme e compreender, manter o foco em uma aula ou numa conversa em um ambiente barulhento, a gente precisa da atenção e ela é um pré-requisito fundamental para o processo de memorização. E o conceito de atenção é definido pela seleção e manutenção de um foco, seja de um estímulo ou informação entre as inúmeras que a gente obtém através dos nossos sentidos, memórias armazenadas e outros processos cognitivos. Em outras palavras, dirigimos nossa atenção para o estímulo que julgamos ser importante no exato momento. Os outros estímulos, que não são os principais, passam a fazer parte de um fundo, digamos assim, não sendo mais o foco da nossa atenção principal. A gente pode estudar e avaliar os diferentes aspectos da atenção. Por exemplo, nós temos 4, que a primeira é atenção concentrada ou concentração, que é caracterizada pela concentração do cérebro em apenas uma atividade, excluindo todos os estímulos ao redor. Essa atenção ela é usada quando focamos em um único objeto de trabalho. E aí o exemplo mais prático que eu consigo dar para vocês é quando a gente se concentra para assistir uma aula e se foca totalmente no professor para entender a matéria. O segundo tipo de atenção é a atenção dividida ou alternada, que a gente chama. É uma atenção que facilita a execução de tarefas que exigem mais de um nível de entendimento. É o tipo de atenção que a gente usa principalmente quando estamos no trânsito, dirigindo, porque naquele momento a gente tem que prestar atenção na direção do veículo que estamos conduzindo, nos pedestres, nos outros carros, no semáforo, e é muita informação, outros carros, outras motos, então é muita informação, ao mesmo tempo a gente tem que ficar alternando e dividindo a atenção o tempo todo. O terceiro tipo é a atenção sustentada, que é a nossa habilidade de manter o foco durante uma atividade que é muito contínua e repetitiva. E aí, quando a mente está focada nessa mesma tarefa por um longo período sem distrações, a gente chama então de atenção sustentada.
ela está relacionada diretamente com a atenção seletiva, que é a que eu vou falar agora. A atenção seletiva, ela é o tipo de atenção consciente, quando a gente escolhe onde a nossa mente deve permanecer focada. É um processo de selecionar o que vai acontecer ao nosso redor e qual é a informação mais importante. Assim, o nosso cérebro, ele recebe constantemente estímulos sensoriais a todo instante. A gente recebe estímulo olfativo, tátil, visual, gustativo, sonoro. E quando a gente recebe, então, muita informação do ambiente, o cérebro passa a selecionar qual é o foco da sua atenção. E essa é uma estratégia para poder filtrar e reter os dados que nós consideramos mais importantes. Então, nossa capacidade de se concentrar e manter a concentração, ela é limitada e depende de inúmeros fatores, como a vontade ou falta de vontade, a motivação por algum assunto ou até dificuldades específicas, como as que acontecem em crianças e adultos que têm TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e que interfere na capacidade de atenção seletiva e dividida, por exemplo. Nós também temos algumas dificuldades atencionais e isso é normal. Agora, se isso vai acarretar um problema a ser tratado, depende do grau de comprometimento e do número de sintomas. Problemas de concentração, eles podem ser resultantes, sim, de distúrbios, de patologias ou de uma inabilidade mesmo da pessoa de manter o foco, a atenção intencional em algo. Ou pode acontecer que ele tenha os dois problemas. Tem uma patologia que interfere e já tem essa dificuldade atencional. Bom, agora eu quero falar com vocês sobre a linguagem, que é o que permite a nossa comunicação, ajuda a gente a entender a realidade que acontece ao nosso redor. À medida que mais palavras são conhecidas, lembradas e usadas, mais distinções são feitas na vida cotidiana, o que enriquece o desempenho das nossas habilidades cognitivas, do funcionamento da memória e da comunicação. E a gente pode definir a linguagem como um meio de comunicação que faz o uso organizado de uma combinação das palavras. Porém, a gente sabe também que se comunicar vai além desse processo verbal. As formas não verbais, como os gestos, os desenhos, também são capazes de transmitir ideias e sentimentos. Tanto de forma oral quanto escrita, nós utilizamos da escolha de palavras para organizar e expressar sobre um determinado contexto. A gente usa das regras gramaticais do nosso idioma para fazer ser entendido. Então, a linguagem, ele é um processo que ocorre através dessa sequência coerente de símbolos, de sons ou palavras, para a gente garantir uma comunicação satisfatória. E o indivíduo precisa compreender uma determinada informação para entender a seguinte e daí por diante até o final de um texto ou de uma conversa. E os transtornos cognitivos também afetam a linguagem, podem afetar a fala fluente, ou seja, a pessoa começa a ter necessidade de fazer pausas para procurar palavras, ou até mesmo ele adquire uma impossibilidade de nomear ou recordar o nome dos objetos. A quarta função cognitiva que eu quero falar com vocês é a percepção, que através dela nós conseguimos organizar e interpretar o mundo através de estímulos que recebemos dos diferentes sentidos, como a visão, audição, paladar, olfato e tato. Além dos 5 sentidos, a percepção também ela precisa processar a propriocepção, que é um estímulo que a gente recebe inconscientemente da posição que a gente se encontra no espaço e ajuda a determinar a orientação espacial. E a gente também tem a interocepção, que é a percepção dos nossos órgãos internos, que é o que nos permite saber, por exemplo, quando a gente está com fome ou sede. E a percepção também tem algumas divisões que eu vou apresentar. Temos a percepção visual, que é a nossa habilidade para visualizar e interpretar informações claras no espectro visual que chegam aos nossos olhos. A gente tem a percepção auditiva, que é a nossa habilidade para receber e interpretar as informações que chegam aos nossos ouvidos pelas ondas de frequência, através do ar ou outros meios de som. Temos também a percepção tátil, que é a nossa capacidade para interpretar informações de pressão
ou vibração captadas na superfície da nossa pele. Temos a percepção olfativa, que é a nossa habilidade para interpretar informações de substâncias químicas vindas no ar, que é o cheiro. E a percepção gustativa, que é a nossa habilidade para interpretar informações de substâncias químicas dissolvidas na saliva, que é o gosto. Então, os nossos sentidos sensoriais entram para a nossa percepção. A quinta função, muito importante, é as funções executivas. Elas se referem a um processo cognitivo envolvido na resolução de problemas, direcionada a ter objetivos e metas, envolve a memória de trabalho, controle inibitório e a flexibilidade cognitiva. As funções cognitivas são mais complexas e elas ajudam a regular os pensamentos e as ações no intuito de sustentar o comportamento direcionado para solucionar problemas e, como eu disse, alcançar metas. Envolve uma série de processos cognitivos como planejamento, sequenciamento, tomada de decisão, inibição, manipulação de informações, sentimentos, ações indesejáveis, sequenciamento. Então ela é muito complexa e é uma das últimas a serem adquiridas. A nossa rotina para viver em sociedade, ela oferece diferentes desafios e situações imprevistas e exigem que a gente tenha uma boa habilidade para manejar essas situações que ocorrem e descobrir uma nova rota para chegar a um determinado local, por exemplo, descobrir como trabalhar numa nova função de emprego, aumentar ou regularizar o orçamento financeiro. As funções executivas são essenciais para a gente adequar a nossa resposta comportamental frente aos problemas do cotidiano. Então, é uma função que é essencial para que a gente consiga participar e viver em sociedade. E dentre as funções que nós temos, que nós encontramos, que nós desenvolvemos a partir do momento em que a gente nasce, as funções executivas, ela é uma das últimas a se formar e, na realidade, a gente passa a vida inteira trabalhando e adquirindo e melhorando essa habilidade cognitiva. Agora eu quero falar com vocês sobre apraxias, que é a nossa sexta habilidade cognitiva. Elas se caracterizam como umas funções complexas que correspondem ao sistema de movimentos coordenados em função de um resultado ou intenção. Eu vou explicar isso melhor, calma. O que acontece? Quando a gente tem uma dificuldade em realizar alguns movimentos corretamente, movimentos motores mesmos, chamamos de apraxia. E existem vários tipos de apraxias que eu vou destacar com vocês. A mais importante é a apraxia ideomotora, que é essa incapacidade de executar gestos que envolvem um contexto de comunicação. Está relacionado a gestos simbólicos, como mandar um beijo, se despedir com tchau, fazer mímica, imitar gestos. Nós temos também a apraxia ideatória, que é uma incapacidade de executar sequências gestuais. E aí essa incapacidade acaba afetando a nossa habilidade de fazer o uso de objetos ou executar algumas atividades que têm sequência, como pentear cabelo, beber uma água, tomar um banho, se alimentar, se pentear, por exemplo. Nessa apraxia ideatória, os movimentos eles precisam ser realizados em uma sequência para ter uma finalidade. Ou seja, os movimentos eles precisam ocorrer em uma ordem necessária, com harmonia, precisão e eficiência. E se essa habilidade estiver afetada, nós não conseguimos fazer a atividade. Temos também a apraxia construtiva, que está relacionada à nossa incapacidade do uso da percepção visual, que a gente chama de visoconstrução, relacionada à coordenação motora fina também. Nessa apraxia construtiva ou visoconstrução, existe uma dificuldade em reproduzir ou construir figuras desenhando ou montando. E essa habilidade ela está relacionada com a nossa capacidade do uso do lápis, por exemplo, e de conseguir escrever. Também temos a apraxia gnósica. E a agnosia é uma capacidade da gente reconhecer objetos por intermédio de um dos nossos sentidos. Ou a gente vê, ou a gente escuta. A apraxia agnóstica é uma das funções gestuais e cognitivas que acarretam o não reconhecimento de um objeto. E aí você não consegue ter a habilidade suficiente para executar a atividade porque você não sabe para que serve aquele objeto.
As alterações das praxias podem ocasionar prejuízos na execução desses gestos relacionados à atividade de vida diária. Como eu falei para vocês, fica difícil se alimentar, se vestir, se autocuidar. As praxias também estão relacionadas ao ato de escrever, de comunicar. Então, ela faz necessário na intervenção da reabilitação cognitiva, principalmente para acarretar numa melhora de qualidade de vida do nosso paciente. E agora que eu apresentei cada uma dessas funções cognitivas para vocês, vocês devem estar se perguntando o que fazer então com esse tanto de informação. Eu quero que vocês comecem a perceber, dentre as atividades do dia a dia, o quanto a gente usa a nossa cognição o tempo todo. Para termos autonomia e independência nas atividades de vida diária, nas atividades práticas, nós precisamos ter habilidades preservadas. E eu vou dar um exemplo aqui de como a gente consegue aplicar todas essas habilidades em uma situação de emergência. Ao detectar um cheiro de fumaça, a gente presta atenção. O indivíduo ele vai reconhecer através da percepção, de acordo com o que ele já aprendeu na vida, da memória dele, que isso pode ser um sinal de incêndio. E a partir de então ele vai buscar estratégias para solucionar esse problema, já que está tendo um incêndio. Primeiro ele vai se certificar do que se trata. Manter a calma e conseguir retirar as pessoas do local e chamar por socorro. E isso envolve as funções executivas para dar conta de solucionar o problema. A gente deve sempre, ao aplicar uma atividade, pensar nesse raciocínio de como aquela atividade, como aquilo que está acontecendo tem impacto no cotidiano, nas atividades do dia a dia e na estimulação cognitiva. A reabilitação cognitiva ela tem que ser ampliada aos conceitos de autonomia e independência, pois a gente precisa de todas as nossas habilidades cognitivas para ter uma qualidade de vida. E esses conceitos não sou eu, Álida, que estou colocando para vocês enquanto terapeuta ocupacional, mas são conceitos apresentados na Classificação Internacional de Funcionalidade, que é uma classificação multiprofissional e que mostra que cada uma dessas habilidades é necessária. E pois somente com esse conhecimento, somente a gente saber sobre cada uma dessas habilidades cognitivas vai nos ajudar a entender como entregar o melhor tratamento para os nossos pacientes ou estudantes. Eu trouxe aqui para vocês esse conceito das habilidades cognitivas de forma separada, mas como eu disse lá no início, eu não quero que vocês pensem que tem que ser aplicados os exercícios de forma separada, pelo contrário. Nós, durante as nossas atividades, durante o cotidiano, durante o dia, né, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, nós utilizamos quase que todas as habilidades cognitivas ao mesmo tempo e de forma inconsciente. E aí eu quero trazer para vocês 3 conceitos diferentes, que é o conceito de reabilitação cognitiva, treino cognitivo e estimulação cognitiva, porque apesar deles parecerem sinônimos, eles não são e cada um deles fala como a gente vai tratar esse manejo do treino das habilidades. O primeiro deles que eu vou falar é do treino cognitivo. O que significa? Significa que a gente vai escolher uma habilidade cognitiva para treinar. Depois que a gente faz todo o teste de rastreio cognitivo, a gente descobre quais habilidades aquele paciente precisa estimular de uma forma mais incisiva. Você escolhe aquelas habilidades que apresentaram algum tipo de problema dentro da avaliação e treina simplesmente elas. Já a estimulação cognitiva envolve o processo do treino de todas as habilidades cognitivas, independente se elas estão com prejuízo ou não. Eu prefiro a estimulação cognitiva do que o treino cognitivo e eu já vou explicar por quê. Quando a gente faz a estimulação cognitiva com uma pessoa, a gente vai fazer todo o processo de anamnese, as avaliações, a gente vai descobrir sim quais são as habilidades que estão com algum tipo de disfunção. Eu vou treinar essas habilidades? Sim. Eu vou dar um olhar incisivo para elas? Sim. Mas eu também quero treinar aquelas habilidades que não têm capacidade, que não têm prejuízo, porque o nosso cérebro, quanto mais a gente estimular, quanto mais eu treinar, mais eu fortaleço. E aquelas habilidades que não tem nenhum tipo de disfunção e eu estou treinando, o que eu estou fazendo com elas? Criando reserva cognitiva, aumentando essa habilidade para que se em algum momento houver algum tipo de prejuízo, algum tipo de doença
ou o avanço daquela patologia, ela já está muito bem posta, muito bem trabalhada, e aí eu retardo esse declínio, por exemplo. Então, a estimulação cognitiva envolve o treino de todas as habilidades cognitivas, que é o que eu acho que a gente tem que ter uma maior atenção. Diferente do treino cognitivo, em que a gente escolhe uma ou outra habilidade cognitiva e faz o treino apenas delas. E aí, por fim, a gente tem o processo de reabilitação cognitiva, que na realidade ele envolve então um tratamento mais amplo e mais complexo. A reabilitação cognitiva, ele envolve então o uso da avaliação, da estimulação cognitiva, os testes de rastreio, né? Envolve outras avaliações relacionadas à funcionalidade e envolve também um processo, um tratamento em que a gente vai ter ali um acompanhamento por vários meses. Geralmente, quem faz reabilitação cognitiva são profissionais da área da saúde. Nós temos os psicólogos, os neuropsicólogos, profissionais da fonoaudiologia, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas também trabalham. Então, diversas profissões costumam fazer reabilitação cognitiva. O que diferencia o trabalho de cada um desses profissionais é a finalidade em que faz o uso da reabilitação cognitiva. Eu, Alida, enquanto terapeuta ocupacional, vou ter uma finalidade, o fisioterapeuta vai ter outro, o psicólogo, o fono, um médico também pode fazer, né? Um enfermeiro. O que eu estou falando aqui para vocês é o seguinte: existe uma parte muito comum, que é a todos os profissionais da área da saúde, que é a parte da reabilitação cognitiva, e existe aquele saber que é específico de cada profissão. E aí vocês têm que entender como utilizar a reabilitação cognitiva como um recurso importante para a finalidade da sua profissão. Eu, enquanto terapeuta ocupacional, consigo falar melhor sobre isso para outros colegas terapeutas ocupacionais. Eu avanço no tema para esses colegas, coisa que eu não consigo fazer aqui para todas as outras profissões, até porque eu tenho essa limitação de saber sobre a minha profissão. Então, eu quero que vocês criem esse costume de olhar para a reabilitação cognitiva, para a estimulação cognitiva, pensando em como você, enquanto sua profissão, pode utilizá-la da melhor forma possível, ok? Porque nunca vai ser igual o jeito que a gente fazer, né, com profissões tão diferentes utilizando. Eu quero deixar esse recado para vocês aqui, porque é muito importante e existe, como eu falei com vocês, esse saber que é comum a todos, mas existe uma parte da reabilitação cognitiva que cada profissional vai ter que utilizar para o seu fim. Bom, é isso. Esse foi o programa de hoje, onde a gente abordou o tema quais são as principais habilidades cognitivas. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo episódio.